Olá a todos! Dando continuidade sobre o assunto de TCC, que nós já iniciamos na semana passada, a pedido de uma das minhas seguidoras no meu Instagram. Hoje nós vamos falar sobre o tipo de TCC e iniciaremos com a revisão de literatura. Para quem não me conhece, meu nome é Cristiane Nagatti, sou cirurgiã dentista, mestre e doutora na área de prótese dentária. Eu resolvi dividir em partes, né? Não falar todos os tipos de TCC, até para não ficar um vídeo muito longo, também para poder explanar melhor cada tipo de TCC. Uma das opções que muitos alunos optam é a revisão de literatura. A revisão de literatura, ela, para mim que trabalho nessa área assim, das opções disponíveis, é a mais fácil, mais tranquilo, porque demanda bastante, assim, da leitura. Você não pode ter preguiça de ler, logicamente. Claro que nenhuma das opções você deve ter preguiça de ler, você vai ter que ler muito, até para fazer uma pesquisa, para fazer um relato de caso clínico, você precisa ler para poder ter embasamento científico. Mas, assim, a revisão de literatura, ela acaba demandando dessa leitura, de você saber selecionar o artigo, qual artigo que eu vou referenciar no final. Então, assim, ela demanda que você tenha vontade de ler muito para você poder desenvolver um bom trabalho, uma boa revisão de literatura, ok? Então, assim, a revisão de literatura, ela é revisar. Você buscar na literatura, que você pode utilizar meios de artigos que você encontra em base de dados, livros também você pode utilizar como referência. Então, assim, você vai fazer essa ampla busca de revisão de literatura, de tudo que tem na literatura sobre aquele assunto que você está pesquisando, tá? Como eu já falei para vocês, existem diferentes orientadores que trabalham de diferentes formas e abordagem. Cada orientador trabalha de uma forma. Não é todas as faculdades que têm a disciplina de trabalho de conclusão de curso, ou então, assim, fica muito a cargo do orientador para te orientar. Então, assim, existem aqueles orientadores que eles são orientadores, assim, que eles deixam você mais à vontade para você fazer no seu tempo, o que é um perigo. Já vou explicar por quê, porque tem alunos que se deixar à vontade, a gente sabe que vai ficar postergando até chegar no limite da entrega daquele trabalho para o seu orientador, depois para ser avaliado pela banca. Isso é ruim, tá? Então, assim, não deixe, a primeira dica que eu quero dar para vocês, não deixe o trabalho para a última hora. Tenha um cronograma, tudo que eu faço na minha vida, tudo assim, toda vez que eu sou chamada para revisar um artigo para uma revista, por exemplo, eu vejo os prazos que eu tenho disponíveis. Então, assim, tudo gira em torno de prazos. Eu sempre coloco um cronograma para finalizar. Até porque se você deixar tudo para a última hora, depois, assim, você manda para o orientador vai fazer na disponibilidade dele, até porque ele não tem só você de orientado, ele não tem só você da vida dele para resolver. Então, assim, não deixe as coisas para a última hora, porque daí depois vocês acabam apressando o orientador, e o orientador tem outras coisas também para resolver. E também fazer as coisas correndo não sai um trabalho de qualidade. Então, e agora vamos falar o textual. O que tem que ter nesse texto? Eu não vou focar assim, capa contra capa, etc. Vou partir do texto. Claro, cada faculdade tem as suas normas, alguns vão ter também objetivo, mas vou falar o que tem no básico, tá? O que toda faculdade vai cobrar. Ele vai ter um resumo, um abstract, introdução, revisão de literatura, discussão, conclusão, referências ao final, tá? Então, assim, vou falar separadamente cada um deles.
Primeiro, resumo e abstract. O resumo abstract você faz apenas no final. Assim, ele vai antes no texto, tá? Antes da introdução, na sequência. Porém, você só vai fazer aquilo ao final de todo o trabalho. Por quê? Ao final. Porque assim, não adianta, como que eu vou fazer o resumo do trabalho sem eu ter feito a revisão de literatura, sem ter feito a introdução? Então, assim, não tem muita lógica, tá? Então, assim, você vai pular essa parte, daí depois, no final, você faz. Só que, na sequência, o resumo e o abstract, ele tá antes da introdução. Então, assim, uma página para o resumo e uma página para o abstract. Ele tem um limite de palavras, tá? Depois você vai ver nas normas o limite das palavras, quantas palavras são, que normalmente vai estar lá especificado justamente nas normas das palavras. Você vai ter que colocar as palavras-chave ao final. E finalizado o resumo, que é o resumo de tudo, a gente vai para a introdução. Você vai introduzir sobre aquele tema. Okay? Você vai dar uma breve explanação do que você vai ver no seu trabalho, tá? Então, assim, cuidado na hora de você fazer a introdução também, de você ficar voltando ao assunto várias vezes, tá? Por exemplo, você começa falando de um assunto, depois você passa para um outro, no outro parágrafo, depois você volta ao assunto que você falou primeiro. Isso fica chato, tá? Então, sempre cuidado com isso na introdução, tá? Sempre referencie tudo, porque nada você tirou da sua cabeça, tá? Então, você vai ter que referenciar aquilo que você falou na sua introdução, assim como na revisão de literatura, assim como na discussão. Você tem que referenciar aquilo que você fez, tá? Aquilo que você achou no trabalho. Finalizada a introdução ela é uma introdução curta, que normalmente ela dá de uma página a uma página e meia, tá? De introdução. Essa é o limite, mais ou menos, de uma introdução razoável, ok? Agora nós vamos para a revisão de literatura. Revisão de literatura, eu gosto de dividir em subtópicos, tá? Subdivido em subtópicos, porque daí você consegue explanar melhor sobre aquele tema. Por exemplo, você colocar no subtópico 1 o histórico. Vamos dar um exemplo da minha área, né? Por exemplo, moldagem, prótese fixa. Você falar o histórico da moldagem, tá? De onde surgiu. Daí depois você falar de conceitos sobre o assunto, tá? Daí depois você pode abordar, por exemplo, os materiais de moldagem disponíveis, ok? Daí assim sucessivamente. Então, você dividir em subtópicos, ok? É outra dica que eu dou. Sempre referenciar a revisão de literatura, cuidado com a repetição de palavras, que se você for um leitor, você vai achar muito chato você ficar repetindo várias vezes palavras, não usar linguagem coloquial, não abreviar, não ficar abreviando, assim, por exemplo, você abreviando sem ter citado anteriormente aquela palavra na íntegra, tá? Então, normalmente os TCCs, eles têm, se você abrevia muito, eles têm uma folha também em anexo, que é com as abreviações, que coloca todas as abreviações do que é, tá? Mas a primeira vez que você citar aquela abreviação, tem que estar completo, entre parênteses, a abreviação que você abreviou, sobre aquele assunto que você vai usar as abreviações. Então, assim, daí na revisão de literatura, uma dúvida muito comum, assim, quantas referências eu devo colocar? Bom, gente, número de referências não tem um número fixo, que isso depende muito do que você está pesquisando, se é um trabalho inovador, por exemplo, se é uma pesquisa de inovação, que não tem muitas referências sobre aquele assunto, ele não tem um número mínimo. Agora, se for uma coisa que você quer aprofundar sobre aquele tema e tem várias referências, tá? É importante salientar, tá? Assim, se várias referências falam a mesma coisa, escolha um ou outro, tá? Não vão colocar todas as referências, porque
Até porque ela fica uma coisa chata. Escolha normalmente as atuais e as mais relevantes sobre aquele assunto. Como que eu sei que é relevante o meu texto, a minha pesquisa? Eu vou lendo, tá? Você vai descobrir lendo. Com a leitura, como sempre falo, você vai ler e ver, tá? Eu gosto de escolher sempre as mais atuais, logicamente, tá? E eu vejo a mais relevante. Porque se colocar tudo sobre aquilo, não dá. Então, assim, infinitos temas. Então, e sempre tendo um bom diálogo com o seu orientador. Passando pela revisão, nós vamos ao calcanhar de Aquiles de todo o trabalho científico, que é a discussão, tá? Discussão nada mais é você discutir os achados científicos que você achou, ok? O que eu devo colocar na discussão? A discussão, você não pode colocar achados novos, que você não falou nem na introdução, nem na revisão de literatura, que você não abordou esse assunto. Então, você não vai colocar nada novo. Eu gosto sempre de dar uma dica para vocês, tá? Uma dica que eu dou, que eu costumo fazer quando eu faço minha discussão. Quando eu leio, eu já vou lendo, os trabalhos que eu já vou lendo, na hora que eu seleciono o resumo, através do resumo, daquele artigo que eu estou buscando e do título, quando eu seleciono e eu leio o trabalho completo, na hora que eu estou lendo o trabalho completo, já vou separando qual artigo que eu acho relevante para inserir na minha discussão, que vai ser importante para a minha discussão, para na hora de discutir o trabalho. Então, se façam esse tipo de coisa. E lógico, tá, gente? Cuidado na discussão, um erro muito comum que eu vejo, que tem gente que pega frases que achou que está na revisão de literatura, tá? E repete na discussão, tá? Cuidado com essas repetições de palavras, tá? Porque assim, fica muito chato na hora que você vai fazer a sua discussão, o seu trabalho. Então, se você achar, você faz a revisão lá, coloca a revisão. Daí, durante a discussão, você acaba repetindo as palavras que tá na revisão de literatura. Então, cuidado com essas repetições. Depois da discussão, depois de finalizada a discussão, você vai para a conclusão. Escolha uma conclusão, assim, faça uma conclusão bem chamativa, ok? Sim, porque não adianta nada, todo o trabalho está bom e você não fez uma conclusão adequada. Então, assim, faça uma boa conclusão. Na conclusão, no resumo e no abstract, ele não precisa referenciar, tá? Ele não referencia nada. Então, assim, é uma conclusão sua. O resumo também é resumo com base em tudo que você já leu, tá? Você vai resumir. Então, nessa parte, é a critério seu. Sempre, todo trabalho, sempre utilizar linguagem culta, não utilizar na primeira pessoa, que eu já havia falado, já venho frisando bastante vocês aqui, tá? Sempre não vão utilizar a palavra você. Você vai falar uma linguagem imparcial, não emitir sua opinião sobre aquele assunto, não é uma coluna de opiniões. Então, assim, você não vai omitir a sua opinião, o que você acha ou deixa de achar, tá? Então, assim, você não tem opinião. É tudo no base do seu trabalho. Depois de feito isso, você vai organizar as referências com base nas normas. Todas as normas é com base nas normas da faculdade, da sua faculdade, ou nas normas da BNT que você vai referenciar. Ok? Normalmente, as referências, o trabalho em si, depois de finalizado, tem a equipe da biblioteca que normalmente ela revisa todo o trabalho, todo o texto, para ver se está tudo nas normas antes de ser publicado na sua faculdade, tá? Ou antes de ficar disponível na faculdade. Então, assim, normalmente tem uma equipe da biblioteca que acaba fazendo a revisão completa depois de finalizado o seu trabalho, depois da banca ter corrigido tudo, referenciar.
Uma coisa interessante, toda referência que tá no final tem que estar durante o texto também, tá? Então, assim, não certifique de conferir se o que tá no final tem no texto também, em alguma parte do texto. Tudo tem que estar referenciado. E ao final. Então, assim, o que eu tinha para falar era isso. O vídeo ficou um pouco longo, como sempre, mas peço que vocês curtam, compartilhem. Dúvidas ou sugestões vocês podem mandar ou no meu Instagram, ou aqui no direct também, ou na descrição do vídeo, tá? Vocês podem fazer sugestões também através do meu direct, ok? Espero ter sido clara para vocês com este vídeo da revisão de literatura. Acabei escolhendo esse tema, porque assim, eu sei que muitos alunos vão optar pela revisão de literatura. Ele é eu mesmo, na minha monografia, pretendo abordar sobre revisão de literatura, sobre o tema que eu escolhi. É uma coisa que eu gosto de fazer, é uma coisa fácil, na minha opinião, tá? Para muitos é sofrência, mas assim, vocês vão ver, depois vocês começam a ler. Uma coisa que eu gosto de fazer muito é ler, então, assim, pra mim, assim, a revisão de literatura não é uma dificuldade, ok? Gostaria de finalizar, então, esse vídeo, agradecendo. E é isso, gente. Até um próximo vídeo.